Glória a Deus. Bom dia. Bom dia. Rapaz, esse trem aqui é potente mesmo, né? Rapaz, eu tô aqui. É que eu falo alto, né? Então, se eu te assustar, eu já peço desculpas. Mas que bom, glória a Deus, por ver, né, a obra do Senhor sendo cada vez mais capacitada, potencializada. E nós entendemos isso porque Deus é bom. Amém? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. é muito bom. Demais. E é um prazer estar aqui novamente sobre esse tema que eu, lá em casa, irmãos, falar uma coisa para vocês. Nós amamos o Natal. Amamos as luzes. As crianças, quando vão montar a árvore de Natal, é uma festança só. Nós temos a compreensão de tudo que a Anne já falou aqui. Temos esse entendimento sobre várias questões sobre o Natal. E se você tem alguma dúvida, eu até tenho um artigozinho que explica sobre cada questão do Natal, né? Mas não por isso deixamos de comemorar. Não por isso deixamos de dar a importância que é necessária para esse dia. É um dia de celebração, não é verdade? As crianças lá em casa se falam assim: pai, mas todo mundo fica tão bonzinho no Natal. Podia ser Natal todo dia. Eu falei: filho, mas Jesus nasceu só bom dia, sabe? Então a gente comemora de forma maravilhosa. E esse tema eu achei que foi tão propício, não é verdade? Falar sobre a luz dos homens. E eu quero dar continuidade a esse tema para poder falar sobre isso, sobre essa luz maravilhosa de Jesus. Mas hoje eu queria falar sobre a história de algumas pessoas que fizeram uma jornada para conhecer essa luz. Aliás, eles fizeram uma jornada porque eles viram a sua luz. Sabe de quem eu estou falando? De quem? De quem? Dos magos. A história, quando nós lemos sobre o nascimento de Jesus, hoje ela mistura muitas coisas, e eu vou desmistificar algumas delas aqui através da palavra, certo? Nós sabemos que existem os pastores, que foram avisados pelos anjos, paz na terra e aos homens, não é verdade? Porque chegou o Salvador, e esses pastores conheceram a Jesus. Mas esses homens aqui, eles impressionaram quando eu fiz o estudo bíblico. Eu falei: Senhor, eu quero falar a respeito deles, porque eu me identifiquei em algumas coisas e eu gostaria que você prestasse atenção nessa manhã, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. Então abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 2, nós vamos ler até o versículo 12. Mateus capítulo 2, do 1 ao 12. Se você tiver com a Bíblia eletrônica, ligue ela na sua Bíblia aí no celular, mas não deixe de acompanhar. Se você não tem nem a Bíblia eletrônica nem a de papel, está aqui no telão também, para que você acompanhe. Tudo bem? Mateus 2 diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles, perguntou a eles
com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino, não um bebê. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Prostrando-se o adoraram, e abrindo os teus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Que história linda, né? Essa história é maravilhosa. Eu separei um trecho aqui, onde o Hernandes Dias Lopes ele fala sobre Jesus ser a sombra no Antigo Testamento a respeito do seu nascimento. E ele fala assim: todos os símbolos do judaísmo eram sombras de Jesus. As festas judaicas apontavam para ele. Os sacrifícios oferecidos eram tipos dele. O tabernáculo era um símbolo dele. A arca da aliança era uma representação dele. O vaso com maná, as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu, que estavam dentro da arca, representavam ele. O templo era um símbolo dele. Tudo isso era sombra. Ele, a realidade. Deus parou o mundo para a chegada de Jesus. Lindo, né? Lindo. Porque nós poderíamos começar esse texto perguntando assim: como homens do Oriente conhecem Jesus? Não são judeus, são pagãos, gentios. Como que eles podem conhecer a Jesus? Estudando um pouco, nós vamos chegar até a Babilônia. Provavelmente os judeus cativos que ficaram em cativeiro espalharam o conhecimento dos escritos antigos, aonde os profetas já anunciavam sobre o Messias que chegaria. Daniel fala sobre o Messias. Então provavelmente esses homens eram grandes estudiosos dos textos. A palavra do Senhor não nos diz que eles são reis. Primeira questão mítica caindo. Não são reis. Não tem o dia dos reis magos? Não são reis. Os magos, a respeito disso, na verdade é como se fossem sacerdotes. Eles são homens religiosos e bem provável vindo da Pérsia. Então eu imagino esses homens com as suas vestes e totalmente diferente do povo judeu. Chegam lá e falam: onde vai nascer Jesus? Jesus não, né? Onde vai nascer o Messias? Onde vai nascer o rei dos judeus? Eu fico imaginando a gente assim, se entrasse um povo bem estranho aqui, sabe? Pensa aí num povo estranho que você vê esse vestido. Pensa aí. Quem? Os mongols? Se entrasse o povo da Mongólia aqui, com toda aquela roupa, paramentado, assim, né? Eu tenho um casal amigo que é missionário da Mongólia. Eu vejo as fotos e falo assim: gente, como que eles conseguem se vestir desse jeito? Você só consegue ver os olhinhos, assim, que é muito frio, né? Menos 30. Imagina esse povo chegando aqui e falando assim: olha, eu queria um pão na chapa e um cafezinho com leite. Mas olha, quem conhece pão na chapa e café com leite? Só come gordura. Não é estranho? Nós iríamos estranhar também. Ia falar assim: da onde você conhece isso? Então existem algumas características desses magos que eu gostaria de compartilhar hoje, que impactaram a minha vida. Mas eu não posso deixar de mencionar que para eles chegarem lá, teve uma caminhada muito longa, uma jornada gigantesca. E aí eu gostaria de falar da nossa jornada. Nós também vimos uma luz. Nós ouvimos falar sobre Jesus.
E estamos nessa jornada. A pergunta é: qual é o preço que eu pago para chegar até essa luz? Esses homens atravessaram o deserto para chegar lá. Não foi horas andando, irmãos. Aliás, hoje quem anda horas? Só nos recôncavos, né? Hoje, com o transporte à disposição de todos, muito difícil andar horas. Não foram horas, não foram dias andando, foram meses caminhando. Uma jornada mesmo, a disposição de conseguir encontrar aquele no qual eu só tinha ouvido falar. Você consegue imaginar isso? Para mim essa história é extremamente interessante. Como povos que não tinham contato com aquela cultura e realidade de que o Messias viria salvar o mundo, se dispõe a sair da sua terra em busca, porque viu uma luz no céu, para encontrar o significado dela. Mas durante a sua busca, eu poderia falar das dificuldades do deserto, mas não foram só o deserto. Quando esses homens chegam, eles vão se deparam com Herodes. Sabe quem foi Herodes? Existem 4 Herodes na Bíblia. Esse é o primeiro, Herodes o Grande. Esse Herodes foi colocado pelo imperador de Roma como o rei dos judeus. Ele era nomeado rei dos judeus. Esse homem era terrível. Quando vai se estudar a história de Herodes, para você ter uma ideia, ele matou acho que umas 6 esposas. Tem uma história de que ele foi chamado a dar conta de tudo que ele estava fazendo ali em Israel para Roma. Mas antes de ir para Roma, ele mata a sua esposa. Porque ele fala assim: eu não vou deixar ela aqui, porque senão ela vai tomar meu lugar. Ele mata 2 filhos quando está chegando à sua idade adulta, com medo que eles tomem o seu lugar. 5 dias antes de morrer, esse homem mata o seu filho mais velho para não assumir o seu lugar. Consegue entender uma pessoa assim? Uma mente louca. E chega os magos para ele e fala assim: olha, onde está esse Messias, o rei dos judeus? Como você acha que esse homem recebeu essa mensagem? Rei dos judeus? Mais um concorrente? Preciso encontrá-lo. E ele chama quem? Os principais sacerdotes e os escribas. Ele chama 2 partidos políticos de Israel: os saduceus e os fariseus. 2 classes religiosas muito fortes naquele tempo. Aqueles que dominavam a política, os saduceus, praticamente teólogos liberais, já estavam aceitando tanta coisa que foram corrompidos pelo sistema. Eles chamam eles para perto. Olha só por quais coisas esses homens passaram. Chama os fariseus também, legalistas, porque precisa cumprir a lei. Jesus fala que eles falam daquilo que eles mesmos não fazem, orgulhosos, soberbos. Esses 2 estão ali diante do rei Herodes, junto com os magos, e falam para eles assim: ele vai nascer em Belém. Irmãos, presta atenção aqui em mim agora. Se você chega para o pastor Fernando e fala assim: pastor Fernando, eu estou precisando de água, está todo mundo passando sede. O senhor não está com sede? Estou morrendo de sede. O senhor sabe onde fica uma mina mais próxima que jorra água? Sei, Nova Odessa. Você fala assim: mas vamos? É uma história. Você ia para Nova Odessa ou ia ficar aqui? Hã? Gente, vocês estão comigo? Vocês iam para Nova Odessa ou iam ficar americano morrendo de sede? Eu sei que vocês gostam de americano, mas é ali do lado, né? Não precisa ficar com tanto medo assim. Nós iríamos para Nova Odessa. E aí, se aquele que você considera o seu guia espiritual, o seu pastor, falando que é de lá, que jorra a fonte, e ele não vai, você acha isso normal? Não é normal. Não é verdade? Olha que interessante, nós estamos falando de homens que estudavam a Bíblia,
conheciam o texto, porque eles falam para o rei. Eles nem precisam ler o texto, está decorado. Eles sabem recitar a Bíblia, mas aí parece que eles não acreditam que isso ia acontecer. Isso fala ao meu coração. Do que adianta ter tanto conhecimento se a vida espiritual está morta? Do que adianta recitar o texto, decoração, e não conseguir acreditar naquilo que está se falando? Entende? Não é sério isso? Então, quando eu olho para a vida desses magos, eu falo assim: meu Deus, quantas coisas esses homens passaram, por quantas barreiras, quantas pessoas. Eu imagino que eles olhando aqueles homens, falando assim: olha lá, e eles não indo, eles falam assim: mas nem eles acreditam. Será que eu vou para Judá? Eu já andei tanto, eu vou para Belém? Eu não vou para Belém. Nem eles acreditam, eu vou embora, vou voltar para o Oriente. Mas não foi isso que aconteceu, e eles persistiram, perseveraram. Eu já tiro um ensinamento aqui da nossa caminhada cristã. Presta atenção na sua jornada com Deus, porque durante o caminho vocês encontrarão homens terríveis, mulheres terríveis, podemos dizer que até malignos, como Herodes, para te tirar do caminho. Mas se nós estivermos focados na luz que brilha, que é Cristo Jesus, nem homens e nem mulheres más, malignas nos tirarão desse caminho. Glória a Deus por isso. Mas também, se nós encontrarmos outras pessoas que conhecem bem o texto, recitam bem o texto, mas a vida dela não reflete o texto, eu também não vou parar, porque eu quero encontrar aquele que é o dono da luz, aquele que tem a estrela da manhã, aquele que é o pão da vida, aquele que é Jesus, mesmo que aquele que conhece o texto não queira mais, eu quero. Eu quero. Amém? Então, durante a nossa jornada com Cristo, precisamos prestar atenção, porque ela é longa. Ela não é uma corrida de tiro curto. O apóstolo Paulo, quando fala da corrida cristã, ele tem na sua cabeça a maratona grega. Então é uma maratona. Mais de 40 quilômetros correndo. Jesus poderoso. Cansa só de pensar. Ela é longa. E aqui eu queria destacar agora alguns pontos sobre esses magos. O primeiro ponto que eu posso falar sobre eles, bem, já falamos que eles não são reis. Outra coisa, não são 3. Paulo, mas foram 3 presentes, mas a Bíblia não fala que eram só 3 magos. Eu não posso deduzir que eram 3 porque são 3 presentes. Ok? Tudo bem? Então poderiam ter mais. Não dá para a gente tirar essa informação do texto. Então, o primeiro ponto, eles não mediram esforços para alcançar a estrela. Irmãos, o mais interessante, quando eu olho no texto, eles falam o seguinte no versículo 2: porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Eles não viram qualquer estrela. Eles não olharam para o Cruzeiro do Sul e acreditaram que aquela estrela era a estrela de Jesus. Eles não viram a ursa maior brilhando lá e acreditaram que era Jesus. Eles sabiam que aquela estrela que estava brilhando falava sobre o Messias. É extremamente importante termos discernimento daquilo que parece ser, daquilo que é. É importantíssimo nós sabermos distinguir. Já viram aquele filme Prenda-me se for capaz? Com Leonardo DiCaprio e Tom Hanks? Ele é falsificador de cheque. Não assistiram? Vale a pena. É muito legal esse filme, porque ele nos dá uma lição. Quando vão conversar com ele, fala assim: mas por que você se especializou tanto em coisas falsas? Ele fala: por que eu me especializei em coisas falsas? Porque todos os seus cheques são falsos. Ele falou: mas se você confunde os meus cheques com os verdadeiros, não significa que eu sou especialista em cheque falso.
significa que eu sou especialista em cheque verdadeiro. Eu me especializei no verdadeiro. Olha isso. Isso para mim é tão, acho que dolorido, quanto uma informação tão preciosa. Aquele que sabe mentir, ele não vai jogar uma mentira falsa para você. Ele vai só disfarçar a mentira verdadeira. Você consegue entender isso? O diabo ele não vai pegar para você e vai colocar uma coisa que é anormal, que você vai olhar e vai falar assim, isso daí não é de Deus. Não, ele vai fazer como se parecesse de Deus. Olha, não é que você não pode comer do fruto. Na verdade ele está falando isso para que você não tenha o conhecimento do bem e do mal. Mas você pode comer do fruto. Entende? Precisamos ter discernimento daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus. E como que vem isso? Como esses magos conseguiram? Através de estudo, de leitura, de conhecimento da palavra. Segunda coisa, eles foram buscar informações sobre o Messias. Eles foram buscar em qualquer lugar, irmãos? Não, eles saíram do Oriente e foi para onde? Jerusalém, na fonte. Eles sabiam que essa informação do rei dos judeus vinha de Jerusalém, é onde ficavam os principais sacerdotes. Então aonde eu vou buscar informação? Aonde conhecem muito bem sobre isso. Eu quero estudar inglês, eu vou onde? Uma padaria? Não, né? Não vou. Eu vou numa escola de inglês. Eu quero conhecer Deus, eu vou onde? Na casa do Senhor. Amém? E aqui eu abro um parênteses. Já está vendo aqui com o pastor Fernando, né? Nós temos a IBM, a Escola Bíblica Ministerial. Irmãos, façam. Ela é online, terça-feira à noite. Qual a dificuldade? Liga o celular lá, pum, e está tendo aula. Não dá para falar que não tem oportunidade de estudar a Bíblia. Não na Batista do Povo. Até porque conhecem a gente como igreja dos cursos. O que não falta é curso na nossa igreja. Então você tem a oportunidade de conhecer a palavra mais profundamente, até de forma online. As inscrições abrem em fevereiro, antes que vocês perguntem. Mas quando que abre as inscrições? Só em fevereiro. Conheçam mais sobre o texto. Conheçam mais sobre essa verdade. Não fique refém de vídeos de YouTube, de mensagens, de coisas que recortes que vocês veem, tanto no TikTok, no Instagram, em tantos lugares. A gente vê que esses recortes às vezes não refletem um pensamento completo. É um pretexto de uma coisa que está sendo dita. A gente precisa conhecer o texto. Não, não é, pastor? Profundamente. Conhecereis a verdade? A verdade é a palavra, a verdade é um verbo, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Terceiro, eles perseveraram em buscar a Jesus. Esse aqui foi o que eu já falei, né? Diante de tantas coisas que aconteceram na vida desses magos, eles continuaram para conhecer o dono daquela estrela. Eles buscaram, mesmo com tanto cansaço, com tanta dificuldade. Eu imagino que no deserto hoje, conhecendo aquela região, que chega a 40, 50 graus de manhã, e à noite menos 40 graus, o quanto que esses homens não sofreram para chegar em Jerusalém. Hoje a gente tem um acesso na nossa mão para estudar o texto. Está no celular. Irmãos, não deixe de fazer o devocional diário, a leitura bíblica. Um versículo, 5 minutos de estudo. Ó, quanto? Para começar, 5. Você vai gastar 2 minutos para ler um versículo. 1 minuto você vai fazer a pergunta: o que eu posso tirar desse versículo? E mais 2 minutos você vai orar. 5 minutos. 5 minutos. Você vai tomar o seu cafezinho com um pãozinho de queijo, com um bolinho. Mas Deus vai falar no seu coração, porque Ele fala através da palavra dEle. Nós precisamos conhecer mais a Deus, e Deus se revelou através de texto. Precisamos conhecer o seu texto. Quando eles encontram a Jesus, e aqui é uma coisa muito linda, porque parece que é assim, eles estavam vendo a luz,
E aí eles entram para conversar com aqueles homens poderosos. Então me mostra também que esses magos deveriam ser homens de importância de onde eles vêm, porque o próprio governador, o próprio rei dos judeus os recebem, ou seja, então eram pessoas importantes, não eram qualquer um. Mas quando eles chegam ali, parece que aquela luz da estrela não está mais brilhando. O texto não fala isso, parece, porque quando eles saem para ir para Belém, a palavra diz: a estrela os guiava, ela ia à frente. Parece que ela aparece de novo, respondendo à fé deles: já que vocês querem me encontrar, então siga a estrela. E a estrela para e mostra uma casa. Não é uma manjedoura, mas um mito caído. Eles não são reis. A Bíblia não fala que são 3. E Jesus não está na manjedoura. Por que eu sei disso? Porque a palavra menino já descreve uma criança, bem provável de 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos. Jesus não é um bebezinho ali. O que me surpreende agora, quando esses homens chegam naquela casa e encontram aquela situação, eles adoram a estrela? Eles não adoram a estrela. E aqui fica uma lição para mim. Por mais que existem coisas que são abençoadoras na minha vida, existem pessoas que são extremamente usadas por Deus para me abençoar, eu não vou adorá-las. Entende? Eu não vou adorar a estrela. Eles não chegam lá e se prostram diante de Maria. Eles não adoram Maria. A palavra do Senhor diz que eles entram naquele lugar e se prostram diante de quem? Jesus, o único e verdadeiro Rei de Deus, o nosso Senhor e Salvador. Eles sabem o motivo pelo qual eles caminharam tanto para encontrar aquele lugar. Eles encontram Jesus de uma forma tão maravilhosa que o texto descreve assim. Quer ver? Versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Irmãos, são meses. O pastor Fernando aqui falou sobre um período curto de tempo para comprar no microfone, para não deixar a ansiedade tomar conta do nosso coração. E já ficou alegre com isso. Agora imagine esses homens, meses, olhando para aquela estrela que diz que tinha um Messias. Quando eles encontram aquele bebê de 2 aninhos, 1 aninho e pouco, eles se prostram e falam: os meus olhos estão vendo o Salvador do mundo. Eu conheço a Jesus. É verdade, é real, é poderoso. Nós precisamos ter esse encontro todos os dias nas nossas vidas. Quando eu li esse texto, me comove, porque fala que se alegraram, e não é uma alegria que você fala assim: uau, que legal. A palavra do Senhor, ela frisa, é uma alegria de grande júbilo. Filipenses 4, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: alegrem-se no Senhor. Ele está mandando, ordenando. E aí mais uma vez ele diz: alegrem-se no Senhor. Ou seja, precisamos estar alegres no Senhor. Ninguém mais tem um Salvador no seu coração, a não ser aquele que ele recebe como seu filho, a não ser a nós que confessamos a ele com os nossos lábios, cremos no nosso coração, que guia e nos conduz a uma vida de abundância, como diz a palavra. Então nós precisamos estar alegres. Paulo, mas nem tudo que acontece na minha vida me deixa alegre. Vai lá em casa, abre a minha conta bancária. Não mesmo. Existem os desertos, existem as montanhas e os vales, existem as noites mais escuras, existe. Mas isso não pode tirar Jesus do seu coração. Amém. A Eune, quando leu Romanos aqui, foi muito claro para nós. Quem nos separará do amor de Deus? Quem? A noite escura? As dívidas?
as brigas familiares, as doenças. O que me separa do amor de Deus? Nada me separa do amor de Deus. A minha alegria, ela não está nas circunstâncias na qual eu vivo. A minha alegria está numa pessoa que habita dentro de mim. E isso ninguém pode tirar de mim. Ninguém pode tirar de mim. E eu me alegro quando eu leio esse texto. Eles alegraram intensamente e adoraram Jesus. Olha que interessante. Charles Spurgeon disse assim: aqueles que buscam por Jesus o verão. A palavra diz isso: me buscareis, me achareis, quando buscardes de todo. É bíblico. Mas ele continua dizendo assim: aqueles que realmente o veem, o adorarão. Aqueles que buscam, o verão. Aqueles que o veem, o adorarão. E aqueles que o adoram, consagrarão seus bens a ele. Aleluia. Dizendo sobre os presentes que esses magos entregaram a Jesus. Sproul, um outro teólogo, disse: os magos foram a Belém não para homenagear um rei, mas para adorar a divindade. Eles não estavam em busca de um rei. Eles estavam em busca daquele Deus que se faria carne e habitaria entre os homens. Aleluia. Essa é a estrela que brilha até hoje e jamais se apagará. Jamais se apagará. Eles presentearam Jesus. Esse é o terceiro ponto. Eles entregaram a Jesus ouro, incenso e mirra. Isaías 60 vai falar sobre o ouro e o incenso. A mirra aqui parece uma questão profética. Quando esses homens chegam diante de Jesus, reconhecem ele como rei, eles entregam os presentes. Mais um motivo de nós entendermos que eles saíram do reino da Pérsia. Porque lá na Pérsia você não chegava diante de um rei com as mãos vazias, porque você poderia ser morto. Então é um costume daqueles que chegam diante do rei presentear o rei. E eles chegam diante de Jesus e entregam o ouro. O ouro já mostra aqui um símbolo da realeza. É um símbolo real, mostrando que eles reconheciam que Jesus realmente tem um trono. Não Herodes, mas Jesus. Quando eles entregam para Jesus o incenso, eles reconhecem que aquele rei é um sacerdote, porque só o sumo sacerdote utilizava o incenso para entrar no Santo dos Santos. Ele reconhece que aquele vai ser o pastor que apacenta as ovelhas. Curiosidade aqui para vocês. O texto citado pelos fariseus e saduceus, quando vão falar para eles assim: olha, o profeta diz que haverá um guia que sairá de Belém. Mateus, ele muda o texto profético, porque o texto profético não fala o guia apacentará, fala o guia reinará sobre Israel. A cabeça do judeu é que viria um rei que pegaria em armas, batalharia contra Roma e libertaria os judeus da escravidão. Mateus, ele muda aquilo, porque ele entende o coração de Jesus, e o texto fica como: sairá de Belém um guia que apacentará o povo de Israel, mostrando que aquele rei também é um pastor. Ele é um sacerdote. Por isso o presente de incenso. Mas o terceiro presente, aquilo fala muito ao nosso coração, porque também é profético. É a mirra. Sabe para que é utilizada a mirra? A mirra foi um dos utensílios mais vendidos no Egito. Aliás, nessa época aqui era um de grande valor, que é para embalsamar os mortos. Quando eles entregam a mirra, aquilo também pode se tornar para nós um símbolo profético. O rei que estava ali com os seus pequenos passos, seus primeiros passos, estava recebendo um presente já anunciando a sua morte. Ele veio em terra, mas veio para se entregar por todos aqueles. Eu não sei se você prestou atenção quando eu comecei a falar, mas uma coisa que me chama a atenção: homens que não eram judeus. Eles não estavam na igreja, não sabiam o evangeliquez, eles não sabiam o crentez, o gospéis. Se perguntasse para eles qual é a banda que eles ouvem, eles não vão falar
Nenhuma banda gospel. Se você perguntar se abre a Bíblia aí no celular, ele vai falar assim, não tenho Bíblia. Eu falo assim, mas como que você conhece isso? Eles não só conhecem como o coração arde para conhecer Jesus. Gentios. Mateus começa o seu evangelho mostrando que o rei veio em terra e se comunicou com os gentios. Isso não mexe? Porque talvez você no seu ambiente de trabalho, um grande palestrante de RH, dessa área de gestão humana, talvez esteja olhando ali, alguns vão falar assim, nossa, irmão em Cristo, glória a Deus, aleluia e tal, mas aquele que não fala a paz do Senhor, graça e paz, talvez aquele que está com o coração ansiando ouvir da boca nossa uma palavra sobre onde essa luz está. Entende? Talvez aquele que não se identifica como um crente, um cristão, é aquele que está vendo a luz brilhar em cima da casa dele e fala assim, mas aonde está? Aonde está Jesus? Fala para mim sobre Jesus. Eu quero ouvir da sua boca sobre Jesus. Você pode falar para mim quem pode me salvar? Qual é a resposta para os problemas da minha vida? Eu quero conhecer isso, porque você se identifica assim, você tem essa luz comunica com você, ele diz que a fonte de vida está dentro de você, então fala para mim. Deus começa o evangelho de Mateus, mostrando para a gente que ele falou com pessoas que não estavam dentro da igreja. Meus irmãos, depois que esses homens encontram a Jesus, então eu falei sobre antes de encontrar Jesus, até chegar a Jesus. Eu falei quando eles encontram Jesus, e agora eu quero falar sobre depois que eles encontraram Jesus, depois que eles adoraram ao rei. O que aconteceu? Agora eu preciso voltar para casa, certo? Mas lembra o que Herodes falou? Herodes falou assim, vai lá, conhece lá onde ele está, depois você volta aqui e me conta, porque eu quero ir lá adorar ele. O cara que mata os filhos vai querer adorar alguém que se intitula Rei dos Judeus? Mas olha que interessante, aqueles homens conheciam Deus de leitura, ou de forma oral, de história sendo contada. Agora eles conhecem Deus de falar com eles. Irmãos, se for pentecostal agora, dá um glória a Deus alto aí. Aleluia! Irmãos, esses homens conheciam a Deus porque alguém falava. Olha o que o texto fala agora, Mateus capítulo 2, versículo 12. Eu vou ler em outra versão para ficar mais claro. Sendo por divina advertência, ou fazendo ser conhecido por Deus através de sonho, se revelando Deus através do sonho, diz para não voltarem à presença de Herodes. Quem se revelou em sonho? Quem? Deus. Você acredita nisso? Amém. Ou é apenas uma historinha? Você crê? Então Deus pode falar com você através disso. Se crês, verás a glória de Deus. Esses homens não só criam, eles viram. E depois eles ouviram do próprio Deus através dos sonhos. Não voltem pelo mesmo caminho. Não volta para lá não. Deus alerta esses homens que nem estavam dentro da igreja. Ô Senhor, tira a religiosidade do nosso meio. Como eu sou tão quadradinho às vezes. Como eu acho que os melhores crentes estão dentro dessa caixinha aqui de cimento. Mas tanta gente lá fora com o coração sensível, buscando aonde está essa estrela, para falar sobre ela. E muitas vezes estamos aqui reunidos confortavelmente. Como nós precisamos ser proclamadores desse evangelho, meus irmãos.
para que nós, quando viermos aqui do domingo, celebrarmos ao Rei da Glória, nos alegrarmos com grande júbilo pelo que Ele tem feito no meio de nós. Que é isso que o texto fala. Oh glória! Deus se revela a esses homens através de sonhos. Segundo, eles não voltam pelo mesmo caminho. O que isso me mostra? Que quando eu tenho um encontro com Jesus, quando Ele fala comigo, quando a sua luz brilha em mim, eu não sou mais o mesmo. Eu não volto por onde eu andava. Os meus valores são novos, as minhas crenças são quebradas. Eis que fez tudo novo e sou uma nova criatura. O Senhor habita em mim e fez tudo de forma diferente. O meu pensamento se renova, o meu coração abre, os meus olhos veem com a misericórdia dEle. As minhas palavras são palavras de amor que saem da minha boca. Os meus gestos são gestos de mansidão para encontrar o próximo. Eis que tudo se fez novo. Nós não andamos pelos mesmos caminhos quando não conhecemos. Quando conhecemos a Jesus, os nossos caminhos mudam. Os nossos olhos mudam. A forma de olharmos para a vida muda. Oh Jesus, é tão maravilhoso isso, não é? Indo para o fim aqui, eu gostaria que nós gravássemos sobre a história desses homens que viram uma luz. Aliás, o texto diz, viram sua luz. É a luz de Jesus. Quando eles olharam para aquela luz, eles tinham uma convicção: ali está o Salvador do mundo. E eles não pararam até encontrar esse Salvador. E depois que eles encontraram esse Salvador, eles ouviram o próprio Deus falar com eles. Então eu gostaria que vocês se colocassem em pé nessa manhã. Glória a Deus, amém. Eu sou um contador de histórias mesmo. Eu gosto de contar histórias. Eu gosto de pegar o texto, porque as histórias falam comigo, gravam na minha cabeça, elas impactam a minha vida, porque eu me coloco no lugar e eu vejo como seria precioso para mim. Riley, que é um outro teólogo, ele enumera para nós algumas questões aqui extremamente importantes. Há verdadeiros servos de Deus em lugares onde absolutamente não esperaríamos encontrar. Nem sempre são os que mais glória tributam a Cristo, os que possuem maior privilégio religioso. Para ser um verdadeiro cristão, não basta apenas conhecer as profecias contidas na Escritura. É necessário ter um encontro com Jesus. Feche seus olhos. Esses homens demoraram muito para encontrar. E a pergunta que eu tenho para você hoje é: como que está essa jornada no seu coração? Com Deus. Como que está a sua busca sobre essa luz? A luz que brilha, a luz dos homens. O que Deus tem falado ao seu coração durante esse ano, que é necessário presenteá-lo para reconhecer que você está diante de um rei? O que é aquilo que precisa ser transformado, deixado, removido da sua vida, para que o seu relacionamento com Cristo seja muito mais intenso? Ore agora nessa manhã, entregue a Ele, porque Ele está te ouvindo. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A palavra do Senhor diz que Ele é o príncipe da paz. Se hoje há falta de paz, se você vive em meio à preocupação, ansiedade, há tantas dificuldades, receba a paz do Senhor. Não é qualquer paz, é a paz que acalma a tempestade, que aquieta a tempestade, que acalma os mares. Ele é o Pai da eternidade. Se você tem dúvida da sua salvação, confesse Ele agora no seu lugar. Aceite a Jesus no seu coração e crê que Ele é o único digno. Ele é o Pai da eternidade.
A nossa vida aqui na terra passa rápida como um sopro, mas a eternidade jamais acaba. Se você talvez esteja precisando de uma palavra de conforto, de consolo, Ele é maravilhoso conselheiro. O Espírito Santo de Deus, Ele tem uma palavra para a sua vida. Ele pode te guiar às águas tranquilas. É Ele. Talvez o que seja necessário é entregar o controle de tudo que você esteja fazendo, que não está dando certo. Você está olhando que não está dando certo, você está vendo que não tem saída. Você está vendo a circunstância que está acontecendo cada vez pior. Entrega nas mãos de Deus. Ouça a sua voz e tenha coragem de obedecê-lo. Porque Ele fala ao coração. Ele é maravilhoso conselheiro. Se você está fraca ou fraco nessa manhã, você já não tem força, está chegando no final do ano e fala assim: eu estou esgotado, a minha cabeça não consegue pegar mais nenhum tipo de compromisso, eu estou exausto, a minha alma está aflita, precisando de ajuda, eu não consigo mais ver Deus, de tanta preocupação, de tanto abatida que está a minha alma. Saiba que Ele é um Deus forte e poderoso nas batalhas. Ele é quem nós podemos recorrer e que nos fortalece. Isaías diz que Ele dá força ao cansado, vigor a quem não tem, e com asas como águias subirão, e cantarão, louvarão, correrão. Ele é Deus forte. Senhor, nessa manhã nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Ó Deus, nós recebemos o exemplo destes homens e entendemos que o Senhor faz infinitamente mais, da forma que o Senhor deseja, com quem o Senhor deseja, quando o Senhor deseja. Pai, nós te pedimos e colocamos diante de Ti tantos nomes agora, familiares nossos que não Te conhecem, pessoas e amigos nossos que precisam do Senhor, do toque do Senhor. Eu apresento a Soraya, o Fabrício, o Júlio, Senhor, a Sandra, o José. Ó Deus, que o Senhor alcance o Fábio, alcance essas vidas, Senhor, esses homens e mulheres, ó Deus, que a Tua paz alcance esses corações, convencendo que só o Senhor é digno, que só o Senhor pode receber a adoração. Nessa manhã nos rendemos ao Teu senhorio, Te louvamos e Te bendizemos pela Tua palavra. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Eu queria terminar aqui, meus irmãos, nessa oração, lendo a respeito de Jesus, para que nós tenhamos a nossa mente fixa naquilo que é o Natal. Mais uma vez, daquilo que é sombra, daquilo que se foi, mas que hoje fala muito ao nosso coração. Diz assim o teólogo: o Eterno entrou no templo. O Verbo pessoal, divino, Criador, autoexistente e fonte da vida, se fez carne. O infinito foi concebido no ventre de uma virgem e nasceu numa estrebaria. Aquele que nem o céu dos céus pode conter, foi enfaixado em panos. O Criador do universo vestiu pele humana e andou entre nós. Seu nascimento é o único celebrado na história. Não celebramos o nascimento dos faraós do Egito, nem dos Césares de Roma. Não comemoramos o aniversário de reis e nem de filósofos. Não celebramos o nascimento de Buda, nem de Confúcio, nem de Maomé. E por quê? Todos eles estão mortos. Mas Jesus? Aleluia! Oh glória! Aleluia! Ele vive! E nós celebramos o nascimento e a ressurreição do nosso Senhor. Que essa paz maravilhosa do nosso Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus Pai, que a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre sua vida hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Você possa abraçar aí quem está do seu lado antes de ir embora. Nós vamos ainda ter um momento aqui. Eu peço que você não saia e que essa palavra possa tocar o seu coração de forma muito graciosa, em nome de Jesus. Amém? Amém. Somos uma igreja viva, um povo acolhedor, uma comunidade de discípulos de Jesus que o ama, o adora e busca obedecê-lo. Queremos tornar a palavra de Deus conhecida a todos para que o seu amor e salvação transforme vidas e corações. O anseio por servir faz parte da nossa maneira de viver e é expresso em inúmeros dos nossos projetos e iniciativas. Queremos ver o reino de Deus se expandir em todos os lugares. Por isso não medimos esforços para pregar o evangelho no templo, nas casas, nas comunidades, nas ruas, nas escolas, em São Paulo, no interior, no sertão, no Brasil, no mundo e até os confins da terra. Sabemos que formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho. Entendemos o quanto o amor de Deus se materializa suprindo as necessidades dos vulneráveis e dos necessitados. Portanto, colocamos nossos ministérios, talentos, dons e recursos para servir em projetos sociais nos mais diversos lugares. Imigrantes, refugiados, pessoas em situação de rua, mulheres em situação de vulnerabilidade, crianças, adolescentes e tantos outros públicos são atendidos, recebidos nas incontáveis ações de socorro e acolhimento da nossa comunidade. Vivemos para sermos sal e luz nesta terra. Somos uma verdadeira família e queremos ter a nossa porta aberta para receber todos aqueles que querem desfrutar da transformação que o amor de Deus e o poder da sua palavra traz. Ansiamos também por ver lares formados e que funcionam governados pela paz, pela alegria e pela justiça que faz parte do reino de Deus. Somos uma comunidade compromissada em orar pelos países, territórios e pelos seus governantes, pois entendemos o quanto é feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Enviar missionários e apoiar iniciativas de proclamação do Evangelho e da transformação que ele faz, isso pulsa o nosso coração. Nossa visão é acolher as pessoas para ensiná-las a viver como discípulos de Jesus e para isso proclamamos a palavra de Deus. Ele, o Senhor, amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem que amamos. Esse é o Evangelho que cremos. Essa é a verdadeira e única razão de sermos simplesmente igreja. Sejam bem-vindos à Igreja Batista do Povo.